Então, irmãos e irmãs, permitam-me uma palavra que nos é sempre solicitada depois que ouvimos a proclamação da palavra de Deus, especialmente do Evangelho. Hoje, Jesus Cristo mexe conosco de forma muito contundente, muito pessoal, extremamente concreta, palpável, nessa parábola do chamado administrador infiel. É uma parábola não tão fácil da gente compreender, porque nas suas entranhas nos faz entender e aceitar que aquele administrador agiu de forma incorreta com o seu patrão e recebeu também uma recompensa incorreta, injusta, desproporcional do mesmo patrão. Ele foi desonesto, o patrão o flagrou na desonestidade e depois parece que o recompensou na alternativa que lhe ofereceu para ultrapassar ou para trabalhar a sua desonestidade flagrada. Mas as coisas não são como nós pensamos e, como diz o ditado popular, todo penso é torto. E em geral é mesmo assim. A gente tem que pensar uma vez e pensar de novo e pensar a terceira vez e, se necessário, pensar a vida toda sobre o mesmo assunto. Para quem sabe, lá pelas tantas, a gente chegar a alguma conclusão mais razoável e não nos apegar imediatamente de forma pragmática e desproporcional, injusta e inadequada ao primeiro resultado do nosso pensamento, avaliação acerca de qualquer coisa. Em geral, precisamos olhar mais, ver mais, aprofundar mais. E mesmo assim, como somos limitados, até o último instante ainda podemos ter uma concepção errada daquilo para o qual olhamos muitas e muitas vezes. Entretanto, essa parábola do administrador infiel ajuda-nos a lidar com as nossas culpas de uma forma adequada, sem perder o nosso amor próprio. Porque é muito difícil alguém se culpabilizar e continuar gostando de si. Geralmente a gente atribui culpa a gente mesmo e se sente diminuído por aquele erro que nos fez culpados dele. E de culpa em culpa, de diminuição em diminuição, a gente vai perdendo o elan, a força de vontade, vai perdendo a alegria de viver, o entusiasmo, e vai perdendo o sentido da própria existência. E é por isso que Jesus Cristo, Deus, é aquele que nos livra não só dos nossos pecados, isso é pouco. Ele nos livra do peso da culpa que recai sobre nós por conta dos nossos pecados. Essa é uma verdadeira libertação, porque alguém pode livrar-se de um erro que cometeu, mas continuar com a consciência pesada a vida inteira acerca daquilo que fez. Então aquele erro não saiu de si. Para onde ele vai, independentemente de onde esteja e em que lugar esteja, em qualquer circunstância, aquilo vai estar sempre latejando na sua cabeça, pulsando no seu coração, mexendo e travando a sua vida. E é por isso que esse evangelho é extremamente importante para nós. Repito, como lidar com as minhas culpas de maneira justa, adequada, correta, na perspectiva de Deus e levando em conta a vida exatamente como ela é, sem perder o meu vigor, sem perder a compreensão de quem de fato eu sou, sem perder a vontade de viver e continuar melhorando a cada dia. Porque, querendo ou não, todos nós, num momento ou noutro da vida, fomos irresponsáveis. Não tem ninguém que escape a isso. Todos nós, num momento ou outro, fomos negligentes, fomos injustos nas nossas atitudes, fomos desonestos, por que não dizer, para com nós mesmos e para com os demais. Todos nós nos tornamos, em alguma circunstância da vida, culpados e culpadas em diversas situações, frutos de quê? Dos nossos muitos erros, porque nós erramos, porque nós invariavelmente pecamos. Porém, e sempre tem um porém em tudo,
exceto em casos muito raros, eu diria até raríssimos, nenhum de nós se propõe espontaneamente, conscientemente, a se destruir a si próprio ou a destruir, prejudicar os demais. Conscientemente nós não fazemos isso. Há exceções, de pessoas que são maldosas e malignas, quase que por natureza, sim, ou por vício, ou por formação, ou por exercício prático, na maior parte das vezes na sua vida, sim. Mas, em geral, essa não é a regra. Em geral, nós não nos propomos a fazer o que não presta para nós nem para ninguém. Acontece. É um acidente no percurso. É algo que vai se interpondo entre nós e a vida e vai suscitando em nós comportamentos diversos daqueles que nós planejávamos antes, no nosso coração, na nossa intenção, e nós vamos, infelizmente, caindo. É aquele que dizia São Paulo, por algum mistério que eu não compreendo, eu faço o mal que eu não quero e deixo de fazer o bem que eu tanto quero. Se acontecia a São Paulo, acontece igualmente a todos nós. E é bom a gente colocar na cabeça de uma vez por todas, tirando aquela ilusão, aquela ficção de quem somos nós. Nossa vida é um erro atrás do outro. Mas eu diria também, nossa vida é uma oportunidade atrás da outra. Todo erro nos leva a uma oportunidade de crescimento, de melhoria da nossa condição, de um entendimento e uma compreensão cada vez mais justa e adequada àquilo que de fato nós somos. Então nossa vida é uma carrada de erros, mas também nossa vida é uma carrada de possibilidades, de oportunidades. Os nossos erros, eles são, de um lado, pedra de tropeço, mas podem ser pedra de edificação. A gente tropeça, não cai e não fica ali parado neles. A gente tropeça, olha, viu a pedra que está ali e que nos fez cair, pega nessa pedra e ela vai ser uma pedra a mais no alicerce, na edificação que somos nós, na construção da pessoa que somos nós. E esse é um dado fundamental. Então, a questão não é errar, nem mesmo sentir remorsos e sentir culpa pelos nossos erros. Todos nós erramos e temos remorsos e temos culpa. A questão do Evangelho, centralmente, é como nós reagimos diante das nossas culpas e das acusações que pesam contra nós, ora feitas por nós próprios, ora feitas pelos outros. Essa é a questão central do Evangelho, porque Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados, como lhes dizia agora, mas também perdoa, sobretudo, o sentimento de culpa que vem associado, atrelado ao nosso pecado, que carregamos conosco. Esse sentimento é muito mais grave e destrutivo do que propriamente o pecado. Os antigos já diziam que mata não é o trabalho, mas é a preocupação associada ao trabalho. E a gente sabe disso. A pessoa pode trabalhar, pode se esforçar, pode suar a camisa, pode até esgotar-se fisicamente, mas isso não é nada, porque no outro dia ele se restabelece, ele se restaura. Agora, na cabeça, a gente não restaura com facilidade uma culpa que lá foi colocada. Uma preocupação que lá foi instalada, que se iniciou e a gente não consegue mais debelar, não consegue mais controlar. Então, repetindo, o que mata não é o trabalho, mas a preocupação associada ao trabalho. Então, o que mata não é o erro que a gente comete, mas é a culpa e a culpabilização que nós associamos daquele erro à nossa consciência, ao peso que nós damos naturalmente a ele. Aliás, a sabedoria ancestral já dizia que cometa erros, diziam os antigos, cometam erros na vida de vocês, mas não se arrependam por eles. Cometam erros, mas não se arrependam por eles, porque o arrependimento e a culpa são uma das piores coisas, um dos maiores fardos que alguém pode levar para a sua velhice. E essa é uma grande verdade. Nada pior do que um arrependimento não curado, não trabalhado devidamente no tempo certo. Nada pior do que uma culpa que nós
impingimos a nós próprios e não conseguimos ainda nos desvencilhar dela. E ela vem conosco hoje e amanhã também, e depois de amanhã ela aparece novamente, até o final dos nossos dias. Aqui entra a novidade do Evangelho. Jesus nos convida a nos tornarmos humanos com os humanos. Jesus nos convida a nos tornarmos humanos entre humanos, porque somos exatamente isso, seres humanos. E esse é o problema de pessoas que muitas vezes nos procuram para confessar-se e confessam os mesmos pecados. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Isso talvez aconteça também a vocês. Procura o padre para confessar-se uma vez por ano, ou 2 ou 3, ou até mais. E aí quando vão diz uma coisinha nova que tem acontecido naquele exato momento, ali próximo, mas depois volta aos pecados antigos. Padre, eu já falei, mas eu queria falar de novo para o senhor. No ano atrasado, há 12 anos atrás, há 48 anos atrás, aconteceu isso e mais aquilo. Ele ainda se lembra. E como lembra? Porque aquilo não foi trabalhado. Deus lhe perdoou há 48 anos atrás e você ainda carrega essa culpa com você. O problema não é o perdão de Deus que nos falta, é o perdão que nós, infelizmente, não damos a nós próprios. Deus é misericordioso, já foi e já usou de misericórdia extrema para conosco. Nos resgatou no seu perdão infinito e nós não o fizemos. Então, se nós não fizemos, como Deus age sempre em parceria, nunca age sozinho, precisa da nossa presença, da nossa permissão, da nossa concorrência, da nossa participação, nada feito. Ele fez a parte dele, mas nós não fizemos a nossa. E aí aquilo continua pesando para nós. De igual maneira, não adiantou absolutamente nada a confissão. Então, Deus já nos perdoou, mas nós não nos perdoamos. Lembramos sempre o mesmo pecado na confissão junto ao padre. Claro, é diferente daquela senhora que um dia procurou o padre assim, muito apressadamente, antes da missa. Seu padre, o padre a conhecia, era da paróquia, eu queria me confessar com o senhor rapidinho. E o padre disse, pois não, padre, porque eu tenho pressa para começar a missa. Ela disse, padre, é o seguinte, é porque... Aí contou uma coisinha pequena que aconteceu no dia anterior, muito pequena, mas disse, padre, tem outra coisa, eu expulsei minha sogra lá de casa. Aí ele disse, mas isso você já confessou? Isso não foi uns 5 anos atrás? Ele disse, mas é porque eu gosto de me lembrar. Não se trata disso, eu deixo a sogra em casa. Mas às vezes nós invariavelmente recordamos porque nós ainda não ultrapassamos, ainda não superamos. O problema, repito, não é de Deus, o problema é nosso. Não é na nossa relação vertical, é na nossa relação de cada um consigo próprio. É a mais horizontal, próxima e imediata possível. Então, Jesus deseja que nós sejamos misericordiosos para conosco, como Ele próprio é misericordioso. Ele não foi, Ele é continuamente. Ele nos encoraja a andarmos de cabeças erguidas, com dignidade, sem nos humilhar diante de ninguém, apesar dos nossos muitos erros. E aqui eu repito, andar de cabeça erguida, sem humilhar-se, apesar do pecado que você é, do pecado que você cometeu, dos erros, das falhas que você tem e vivencia a cada dia. Isso não pode diminuir a sua dignidade, a sua grandeza diante de Deus. E se não diminui seu tamanho diante de Deus, não pode diminuir seu tamanho diante dos outros. Porque Deus é o parâmetro maior, mais largo, mais alto, é a referência suprema. Por que é que agora, diante de referências menores e relativas, eu vou sucumbir? Eu vou ser diferente? Não. Se diante de Deus a minha dignidade está de pé, diante de qualquer pessoa, essa dignidade continuará de pé. Não se humilhe, não se envergonhe, simplesmente porque você pecou. Você apenas mostrou que é um ser humano. Repito, aprenda a ser humano entre seres humanos. Mais uma vez. Nunca usemos a nossa culpa como um pretexto ou como uma desculpa para destruir a nós próprios, para não continuar crescendo e nos tornando melhores.
para não viver com mais qualidade. Nossa culpa é, antes de tudo, uma fonte de autoconhecimento. É um desafio à nossa inteligência e à nossa criatividade. Os nossos erros estão aí para nos provocar e nós perguntarmos: o que é que você quer de mim? Que eu já fiz isso uma vez, já repeti, já fiz a terceira vez. E o que é que você continua pedindo de mim? Voltando sempre a acontecer na minha vida. Aí você aprende a lição do erro, o ensinamento do erro e dá um passo para frente. É como um trupicão que a gente leva quando está andando por aí desatentamente. A gente tropeça e dá uns 3 passos para frente sem querer. Daqui a pouco está lá no meio, já está na frente dos outros. Então todo tropeço é para colocar você um pouco à frente, numa outra qualidade, numa outra dimensão, com uma outra perspectiva de vida. Não é para você cair e ficar ali. Aliás, São Francisco já dizia que a dignidade, o equilíbrio e a grandeza de um ser humano depende da sua capacidade de se reerguer 1 vez, 100 vezes, 1000 vezes, tantas quantas forem necessárias. Não é na queda, é no reerguimento. Sejamos capazes de, aproveitando-nos dos nossos erros, dar um passo adiante, 2 passos adiante, 3 passos adiante e nos recolocar naquela situação mais qualificados, mais capacitados para enfrentar os outros erros que já estão ali, vizinhos a nós, batendo insistentemente a nossa porta, querendo entrar. Então, a nossa culpa nos ajuda a encontrar saídas, a encontrar alternativas, a encontrar caminhos novos no presente, deixando de lado, deixando para trás as culpas do passado. Aliás, eu não sou o que eu fiz. Você não é o que você fez. E não importa o tamanho e a gravidade daquilo que eu fiz. Não importa o tamanho e a gravidade daquilo que você fez. Nós não somos aquilo que nós fizemos. Nós somos um mundo de possibilidades, de coisas que podemos fazer. E é nessas possibilidades abertas que nos levam para frente que nós devemos apostar. Investir todas as nossas fichas e não nos erros do passado que a gente já não consegue mudar. Consegue fazer uma nova interpretação deles, ressignificá-los, consegue e deve procurar. Mas mudar objetivamente, materialmente o que aconteceu, não. Então olhemos para frente. Eu posso ter roubado ocasionalmente, mas eu me recuso a ser ladrão. Porque uma atitude errada ao longo de 60, 70, 80 anos da minha vida, 20 anos que seja, não pode definir uma vida. Não pode definir o que eu sou. Eu sou muito mais do que isso. Eu posso ter mentido 1, 2, 3, 10 vezes, mas a minha mentira circunscrita, presa em determinada situação da vida, não pode dizer que eu sou um mentiroso. Porque a minha vida é muito mais do que aquela ocasião concreta e muito bem definida na qual eu fui levado a mentir. E essa lucidez a vida exige que nós tenhamos. Senão nós nos afogamos no primeiro tropeço. Não andamos mais de maneira alguma. E com 30 anos morremos e nos enterramos literalmente. É preciso que a gente não faça isso, porque enquanto houver um sopro de vida em nós, a vida quer algo grande de nós. Enquanto bater o nosso coração no peito, nós precisamos dar uma resposta à altura daquilo que a vida espera de cada um de nós. Jean-Yves Leloup dizia: se o teu coração te condena, nunca te esqueças de que Deus é maior do que o teu coração. É uma forma muito justa da gente lidar com a culpa da gente. Agora, em relação à culpa dos outros, ele continuava: se a tua igreja te condena, nunca te esqueças de que Deus é maior do que a tua igreja. É maior do que nós e as nossas pulsões internas. É maior do que a igreja na qual nós nos inserimos. E todas os dedos que eventualmente possam estar apontados para nós, dizendo isso e mais aquilo. Não entremos nessa cantiga. Deus é sempre maior. Aliás, se Deus fosse do tamanho da nossa igreja, por mais importância que nós sejamos capazes de dar à nossa igreja, por mais relevância e verdade que ela tenha,
Deus não serviria para nada. Se Deus se resume ao tamanho da gente, ao tamanho da igreja da gente, ele não serve para a gente. Ele tem que ser maior. Ele tem que ser infinitamente maior. E é nessa sua grandiosidade infinita e eterna que nós nos apoiamos. E é isso que nos dá segurança. Porque a pequenez basta a nossa. As dificuldades bastam as nossas. Então é preciso que nós não percamos de vista isso de maneira alguma. Então, nesse sentido, o administrador desonesto é uma figura representativa dessa dimensão de desonestidade, de corrupção, de roubo, de mentira, de enganação, que cada um de nós traz consigo, querendo ou não. Ninguém está acima do bem e do mal. Em geral, essa desonestidade se manifesta na relação com os outros. O empregado em relação ao patrão, a esposa com o esposo e vice-versa, namorados, os filhos e irmãos, os amigos e amigas. E no caso do evangelho de hoje, o administrador com o seu patrão. Mas outras vezes, essa desonestidade é algo mais subjetivo, é de nós para nós próprios. Retomando aquilo que eu dizia para vocês, é quando nós inventamos algumas desculpas para ludibriar a nossa própria consciência. Por exemplo, alguém que começou uma dieta, depois para a dieta, nunca começa a dieta que sempre foi necessário que se fizesse e ele nunca fez. Aí vai justificando, não fiz por conta disso, não fiz por conta daquilo, mas sabe que essa justificativa é barata, ela não encontra ressonância dentro dele de maneira alguma. E ele vai dormir sabendo que está se auto-enganando, está se auto-sabotando. Então, às vezes, essa sabotagem interior é complicada, é o exercício físico que a gente nunca começa ou não dá continuidade, é o perdão que a gente não perdoou, é o sorriso que a gente não deu, é o atraso ou a falta a um compromisso que a gente sabe que faltou porque quis faltar, não nos apeteceu participar, estar presente. A gente cria um malabarismo de desculpas para justificar a ausência, mas no fundo a gente sabe o que a gente está vivendo verdadeiramente. E essa expressão subjetiva da nossa desonestidade é a pior que existe. É a mais grave e a mais difícil de se contornar. Porque eu aprendi desde cedo que a pior satisfação que uma pessoa é chamada a dar na vida é a satisfação para si própria. Porque para os outros, qualquer desculpa pega. E nós somos todos super inteligentes e criativos. E a gente vai criando uma historinha, tal, e como eu conheço essa história, até recentemente, a gente faz uma coisa, cria uma história tão bonita que convence a pessoa de que de fato aquela história é verdadeira. Nunca aconteceu. Mas a gente se desculpou, se justificou, ludibriou os outros. Mas você vai para a sua casa e na hora de dormir, coloca a cabeça no travesseiro e não consegue pregar os olhos. Porque sabe exatamente o que você fez. Então essa satisfação da gente para a gente mesmo não é fácil da gente trabalhar. Não é fácil da gente conviver com ela e fazer da melhor maneira possível. Mas, por mais que nós queiramos enganar aos outros e a nós próprios, já chegar um momento em que a casa vai cair. Não é possível. Vão nos descobrir, vão nos flagrar com a mão na massa. E aí nós vamos ter que, naquela ocasião, lidar o fim da força, inesperadamente, de forma improvisada, com aquela dificuldade que alguém agora percebeu, que alguém agora apontou o dedo com justiça para nós, e nós estamos às claras, completamente descobertos. Porque o Evangelho diz, não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, nada em segredo que um dia não venha a ser revelado. Me lembro daquela história da mulher que estava no escritório e lá entrou um senhor e ela não queria ser incomodada de jeito nenhum, queria que ele visse que ela estava no telefone. Ela pegou logo o telefone, naquela época o telefone era telefone com fio, telefone convencional, ela puxou o telefone ali e ficou fazendo de conta que estava conversando com alguém. Uma conversa comprida, para ver se o homem desistia. E o homem lá parado olhando para ela. E ela falou, daqui a pouco ela pôs a mão ali no fone e disse, sim, meu senhor, fale, diga que eu estou aqui numa ligação. Ele disse, não, eu sou da telefone, que eu vim ligar seu telefone.
Não dá, a gente é flagrado se continuar mentindo. Aquela outra foi comprar um frango, um dia de domingo, tem um açouguezinho lá próximo, e aí apareceu visita em casa, e ela queria lá, o frango é o mais fácil de fazer, ela foi lá e foi comprar. O homem já estava fechando, abriu, disse, eu queria um frango. Aí ele puxou o único frango que tinha no congelador, só ele viu, puxou, colocou na balança e disse, deu tanto. Ele disse, mas não serve para mim, eu queria um franguinho mais gordo, mais pesado, é muita gente lá em casa. E ele, de forma muito espertalhona, pôs o mesmo frango no congelador, tirou o frango de novo, colocou lá na balança e deu uma apertada no dedo ali na balança. Aí o frango pesou o dobro. Aí ele disse, então eu vou querer os dois. Você vai tirar outro frango de onde? Pelo amor de Deus. Não dá para tirar. Então, é preferível que você faça as coisas direito, porque um dia você vai ser flagrado na sua desonestidade. Depois, muitas vezes, nós pensamos que somos honestos e até cultivamos essa ilusão conosco, até que algo nos faça perceber que nós não o somos, que nós sempre estivemos enganados. Por quê? Porque nós confundimos honestidade com o fato de não sermos flagrados em desonestidade. Fizemos tudo tão bem feito até agora, por baixo dos panos, que nunca ninguém nos percebeu. Então achamos que somos as pessoas mais honestas do mundo, porque nunca fomos flagrados em um ato de desonestidade. Ora, a honestidade não é deixar de ser flagrado em uma desonestidade. A honestidade é viver num flagrante contínuo. É não ter o que temer. É ser capaz de ir ali e acolá, olhar no rosto de um e de outro, sabendo quem eu sou e o que eu faço de mim. E mesmo que eu faça alguma coisa errada, ter a coragem e a capacidade de dizer, fui eu quem fiz. Bater no peito e dizer, minha culpa, minha máxima culpa. Assumir a responsabilidade da sua vida, inclusive nesses contornos menos positivos, que é o que mais preenche os nossos dias. Senão, nada feito. Não somos dignos de viver, porque viver exige coragem, encorajamento, envergadura, capacidade de viver e conviver diante de contradições e paradoxos. E quanto mais um ser humano for capaz desses embates, de aguentar a pancada e continuar de pé, como o Evangelho diz, sem se humilhar, mas de cabeça erguida, mais ele encontrou a sua forma verdadeira, a sua forma ideal, na perspectiva de Deus, de levar para frente os seus dias. Trata-se de sabermos que em tudo na vida a responsabilidade é nossa, não é de ninguém. Não atiremos aos outros, não responsabilizemos, não culpabilizemos a quem quer que seja. Nós somos a última instância de responsabilidade acerca dos nossos atos, naturalmente, porque nós temos dentro de nós uma constituição interna, uma espécie de Supremo Tribunal Federal está dentro de nós, maior do que qualquer lei externa que alguém nos possa apontar de fora para dentro. E se não fizermos a coisa certa, um dia nós próprios nos entregaremos e poremos tudo a perder. Nós mesmos, desavisadamente, vamos flagrar-nos na nossa desonestidade. E aí todo esforço feito ao longo de anos e anos se acaba, se destrói, vai por água abaixo. Meu pai contava aquela história de Joãozinho, que estava na escola, ia para a escola, mas nesse dia não queria ir. Era dia de prova, e ele sabia que se estivesse doente, por exemplo, ele podia ter uma semana para fazer sua prova e estudar mais. E ele resolveu, não podia contar para o pai, que não ia para a escola, que o pai não ia deixar, não ia permitir. Ele resolveu ligar para a escola. Mais ou menos dos tempos dos telefones analógicos, ali com fio, ele sabia o número. Ligou para a escola, para a sala da diretora, e engrossou a voz. Senhora diretora, hoje o João não pode ir à aula. Ele disse, está tudo bem, foi que houve com ele, ele está doente. Muito bem, e quem é que está falando? Isso aqui é meu pai. Você se entrega. Vai tudo bem até o meio, do meio para o fim descamba tudo. A gente não consegue segurar as mentiras da gente, porque a consciência da gente, ela está caminhando para o lado oposto.
e ela, no momento, vai ser mais forte, mais poderosa. Ela vai aparecer mais do que a nossa mentira. Por quê? Porque ela é preponderante, ela é maior sempre. Ela é a verdade. A mentira é circunstancial, é pontual. E a gente está ali fazendo de tudo e mais alguma coisa para argumentar a favor dela. Ao passo que a verdade está ali na consciência o tempo inteiro. E eu termino lembrando outra coisa do Evangelho que eu acho fundamental. O administrador, quando ele foi flagrado em desonestidade lá com seu patrão, o patrão diz: vem aqui, eu soube de umas coisas suas e eu quero apurar. Você não trabalha mais comigo a partir de agora. E o administrador refletiu assim: agora, o que é que eu vou fazer quando for despedido desse trabalho? E ele pensou assim: olha, para cavar eu não tenho forças, para trabalhar no duro eu não tenho forças. Agora, de mendigar também eu tenho vergonha, não dá para fazer isso. O que é que eu vou fazer pelo amor de Deus? Essa pergunta dele é muito importante, porque trata-se de não se desesperar diante das adversidades e dos infortúnios que batem à nossa porta. Porque se existe um problema, é porque existe a solução. Não tem nenhum problema na vida, por maior que seja ele, descoberto, desprotegido de uma solução correlata. Todo problema tem a sua solução, toda panela tem seu texto. A dona de casa pode não encontrar a tampa da panela na agonia do trabalho daquele dia, mas a tampa está por ali, em algum lugar. Ela bota qualquer uma que dê, mas a verdadeira está lá. Todo problema tem a sua solução. Trata-se da gente buscar agir de forma inteligente e não de qualquer modo, sem reflexão. Ele pensou: vou perder o emprego, o que é que eu vou fazer? A cabeça já começou a funcionar, porque nós temos inteligência para usá-la. Todos nós somos dotados de inteligência, pouca gente usa a sua inteligência, infelizmente. Automatiza a vida, põe no piloto automático, tem reações, mas não tem pensamentos verdadeiros. São reações mentais, que é muito diferente de pensamento, de uso adequado e justo da inteligência. Então, é a consciência de que nós somos melhores do que somos. O que fizemos de errado, ainda que seja grave, é muito pouco diante daquilo que podemos fazer de correto. Olhe só como isso é importante para a gente. Sempre podemos mudar em qualquer tempo da vida. As pessoas dizem: não, pau que nasce torto, morre torto. Mas pau é pau e gente é gente. Guardemos as devidas diferenças e proporções. Ali hoje nem vale mais para os paus isso, porque tem aquela técnica do bonsai, que a gente vai ali grampando e vai transformando aqueles galhos do jeito que a gente quer. Depois vai podando e a árvore fica exatamente como a gente imaginou, como a gente sonhou, como a gente projetou. Se não vale nem para os seres outros que não somos nós, muito mais vale para nós. Nossos erros do passado, nossas decisões equivocadas, nossos hábitos pouco saudáveis não devem ser motivo de vergonha para nós, para nenhum de nós. Pelo contrário, eles nos ajudam a mudar de vida e a pensar de uma forma diferente. Caminhe nessa perspectiva que a vida vai ganhar um outro contorno. Aliás, eu costumo dizer para vocês que Deus não quer saber dos nossos erros e pecados para nada. Deus não quer saber do nosso passado para nada. O que interessa a Deus de verdade é se somos capazes de fazer diferente agora, nesse exato momento, no presente mais atual dos nossos dias. Você é capaz de fazer diferente do que fez até agora, depois de 50 anos, 60 anos? Se for, comece a fazer diferente. Padre Cícero já antevia intuitivamente essa verdade de Deus. Quando chegavam lá pessoas, até criminosos, ajoelhavam-se para serem ouvidos em confissão, e diziam: meu padrinho, eu vim aqui, mas eu não tem mais jeito para mim não. Sei que Deus não me perdoa, porque eu já matei, eu já esfolei, eu já roubei, eu maltratei muita gente, eu fiz muito mal nesse mundo. E o que é que dizia meu padre Cícero? Quem matou
não mate mais, e quem roubou, não roube mais. Não dá para você devolver a vida, literalmente, de quem você tirou lá atrás, mas dá para você dar vida a quem está diante de você agora, através de muitas maneiras. Então dê a vida que você pode dar. E quem sabe isso vai amenizar não só sua culpa, mas também o efeito negativo do seu pecado literal lá atrás. Fazer o que nos é possível fazer exatamente agora. Não mais e não menos do que isso. Então o que Deus quer, na verdade, é o quê? É que nós, diante dos nossos erros e das nossas culpas, façamos o que nós podemos fazer em relação ao que a vida nos pede agora. Se nós não podemos cavar e não temos força para cavar, não cavemos por fim da força. Não vilipendiemos de forma agressiva a nossa própria natureza na sua essência. Não façamos o que não podemos fazer. E uma pessoa que faz tudo aquilo que pode fazer, ela faz tudo aquilo que Deus quer que ela faça. Nem mais, nem menos. Façamos o que podemos fazer da nossa vida para melhorá-la agora. E a segunda coisa que Deus quer, e que o Evangelho nos diz, não nos humilhemos, não baixemos a nossa cabeça, não nos culpabilizemos por aquilo que já fizemos antes, mas vivamos com a dignidade dos filhos de Deus, hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre, porque nós nunca deixaremos de ser o que somos para Deus. Filhos e filhas bem-amados, queridos, desejados e abençoados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.